Graça e paz, amados, bom dia, como vai você, sua casa, sua família? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou o pastor Edgar e eu quero compartilhar com você uma palavra de fé e de esperança. Será um grande prazer estar com você nesses próximos minutos. E agora nós vamos começar uma nova série que se chama Vencendo Obstáculos. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos aprender a vencer os obstáculos que se colocam diante de nós. E não são poucos, na verdade. Muitos obstáculos se colocam diante de nós e muitas vezes nós ficamos parados diante dos obstáculos da vida. Mas eu não vou falar sobre os obstáculos. Eu vou falar sobre as ferramentas que nós precisamos para vencer esses obstáculos. As ferramentas que nós precisamos, porque muitas vezes nós não vencemos obstáculos da vida, e eu digo muitas coisas, pode ser de ordem familiar, profissional, financeiro, emocional, conjugal, né? Mas nós não vencemos não é porque não queremos vencer, ou não vencemos porque não temos ímpeto de vencer ou vontade de vencer. Todos nós temos e queremos vencer. Muitas vezes não vencemos porque não sabemos utilizar das ferramentas que nós precisamos para poder vencer esses obstáculos. E hoje nós vamos falar da primeira ferramenta, e é muito importante que você não perca os próximos capítulos da série, para que você seja abençoado, fortalecido. E faça um favor, você compartilha também esse link que foi enviado para você. Se você está no nosso canal do YouTube, ICB Poços de Caldas, né? Você também pode compartilhar o link com os seus familiares, com seus amigos, e assim todos nós seremos abençoados por uma palavra de fé e de esperança. Tá bom? Eu quero que você, se você puder, é claro, abrir a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha as palavras de Jesus. E ele está dizendo claramente, ele está descrevendo a nossa vida, ele está falando sobre a nossa vida. Muitas vezes, algumas pessoas acham que andar com Jesus é sinônimo de não passar por luta, de não passar por aflições, de não passar por obstáculos, não ter que enfrentar obstáculos. Eu entrego a minha vida para Jesus e eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar sossegado. Claro, eu posso continuar em paz, porque Ele age por mim. Porém, as lutas elas vão acontecer. Se alguém tem te falado ou te ensinado que você não terá luta, que tudo vai ser um mar de rosas, alguém está te enganando. Porque a palavra de Deus diz, olha, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por aflições, ou seja, por lutas, por provas, por obstáculos. Mas Ele está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus ela nos ensina que Jesus, estando no barco com os discípulos, mesmo assim o barco foi açoitado e passaram por uma dificuldade enorme, sendo que o barco estava prestes a naufragar, mas Jesus estava ali naquele barco. Esse é um ponto importante. Jesus precisa estar na sua vida, na sua casa, na sua família. Não adianta só você acreditar nele, ele tem que estar presente. E como ele deve estar presente? É isso que nós vamos falar nessa manhã. Bom, o primeiro, dentro dessa série de 7 obstáculos, Jesus passou pelos obstáculos e os venceu, e por isso o nosso modelo de luta e de vitória, nós vamos acompanhar 7 princípios importantes que nós devemos superar, ferramentas que nós devemos ter e princípios que nós devemos guardar. A primeira coisa a palavra de Deus fala sobre a fé. A fé é fundamental, é o combustível básico que vai fazer você ter uma vida com Deus. A fé é algo extraordinário. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não dá para vencer obstáculos sem ser alguém de fé, sem ter fé. E a fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram.
A fé é você olhar para um lugar, olhar ao seu redor e só ver obstáculo, mas você crê na provisão, no livramento de Deus. Isso é fé. Sem fé nós não vamos conseguir avançar, nós não conseguimos lutar, tudo nos parece difícil, né? Sem fé nós vamos ruir. Quem quer viver uma vida abençoada precisa cultivar a fé. E como é que eu obtenho fé? Você pode perguntar, como é que eu posso ter fé? Eu posso orar para ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso entender que a fé não vem de outros modos. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que estar sendo ministrado por essa palavra e vai sendo gerado fé no meu coração. Fé dentro de mim, na minha alma, na minha essência. Eu vejo hoje muitas pessoas que perderam a fé, perderam a esperança, perderam a sua confiança em Deus. E o que nós precisamos ter é a fé. Ela é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida com Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacita-o a suportar as adversidades e nos equipa a viver uma vida que agrada ao Senhor. Nossa fé aumenta quando você ouve a palavra, quando você lê a sua Bíblia, quando você se aproxima de pessoas cheios de uma fé inabalável, e então nós também vamos tendo uma fé fortalecida, uma fé abençoada, revigorante. Em Romanos capítulo 7, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Nesses dias em que nós vemos muitas coisas ao nosso redor acontecendo, em que os recursos são tão escassos, em que parece que os obstáculos são maiores do que eram ontem, e parece que a sua força é menor do que era ontem. É necessário que você se encha de uma fé sobrenatural. É necessário que você permita, abra o teu coração, rasgue o teu coração e diga para Deus: Senhor, me encha dessa fé. Eu quero estar sendo alimentado pela sua palavra. Eu quero estar sendo instruído por ela, e assim você vai se encher dessa fé inabalável. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque se você for viver pelo que você vê, você vai entrar em paranoia, em parafuso, você vai ficar angustiado, depressivo, desanimado. Porque ontem eu estava acompanhando na TV, eu cheguei em casa depois do culto, nós fizemos a transmissão. E se você quiser assistir, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, CB Poços de Caldas, eu cheguei em casa e falei assim: olha, eu vou assistir o Fantástico. E aí eu tive que tirar, porque só falava sobre o vírus, só falava sobre a doença, só falava sobre essas coisas. E você vai recebendo essas palavras que vão te enchendo de angústia, de agonia. Eu falei: não, vou tirar daqui. Mas na verdade, nós não podemos viver pelo que nós vemos. O que nós estamos vendo é só essas coisas. Ah, meu Deus, quantos vão morrer? Ah, meu Deus, será que eu vou infectar? Ah, tossi, será que eu estou com vírus? Ah, meu Deus, e nós ficamos tão angustiados com essas coisas. Permita que a palavra de Deus enche o teu coração. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Nós precisamos hoje, nesses dias, dedicar o nosso coração a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei a luta que você está passando, mas se existe algo que você deve fazer é confiar em Deus.
dedicar o seu tempo não a ler um post que mandaram para você no WhatsApp, mas abrir a sua Bíblia. Se você não tem um aplicativo da Bíblia, você pode baixar um aplicativo e começar a fazer alguns devocionais e começar todas as manhãs criar o hábito de ler a palavra de Deus. Isso vai te encher de uma fé inabalável. Quando as pessoas estiverem todas angustiadas, quando você estiver cercado de pessoas que não conseguem enxergar no futuro uma bênção, você vai estar vendo a bênção de Deus onde ninguém consegue enxergar. Você vai estar vendo milagre onde ninguém vê milagre. Você vai estar vendo transformação onde ninguém vê transformação. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: você é louco? Não, você é alguém cheio de fé. Você é alguém que está plenamente confiando em Deus. Ei, escute, os obstáculos não vão te parar, as dificuldades não vão parar a sua casa, a sua família. Você vai romper os obstáculos, mas lembre-se, você precisa, mais do que nunca, se encher de fé. Para esses dias, a fé é fundamental. Muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem fé. Você pode ter trabalho, ter dinheiro, você pode ter uma perspectiva, você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver fé, em algum momento, tudo que você tem não vai ser suficiente. Tudo que você tem não vai suportar a pressão do momento. Então lembre-se, mais do que nunca, nós precisamos ter fé. Deixe essa palavra entrar no seu coração e ela trabalhar na sua vida ao longo desse dia. E eu tenho certeza que o seu nível de fé vai começar a aumentar. E você vai começar a transpor esses obstáculos. Vai começar a avançar sobre essas barreiras. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Bom, se você puder, onde você está, feche os teus olhos. Nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa manhã diante da tua presença. Talvez para alguns pode ser tarde ou noite, eu não sei quando eles estarão ouvindo essa mensagem, mas eu creio que a tua palavra vai surtir um efeito poderoso sobre as nossas vidas, vai nos encher de uma fé sobrenatural. E eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos vão viver um tempo novo, um tempo de vitória e de bênção. Eu sei que o Senhor é o Deus provedor, está provendo para eles nesse dia uma fé inabalável. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, porque a tua palavra também diz que o teu justo vai viver pela fé. E eu creio, Senhor, que os teus filhos vão aprender a viver pela fé. E pela fé eles verão os grandes milagres. Pela fé eles vão ver a sua casa sendo restaurada. Pela fé eles vão ver a sua saúde sendo restaurada. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, na bênção do Senhor. Entra dentro dessa casa, entra nessa família, nesse trabalho. Manifesta sobre este lugar a tua porção de cura, de livramento, de restauração. Enche, Senhor, essa família de uma fé inabalável. Senhor, agora eu sei que tem famílias ouvindo essa mensagem juntas, e eu creio, Senhor, que o Senhor está fortalecendo a fé deles, a aliança entre eles, a comunhão entre eles. Pai, cobre os teus filhos com o teu sangue e dê a eles um dia de grandes vitórias e bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês nessa manhã e compartilhar com vocês essa palavra. Espero que ela fique guardada no seu coração e te traga grandes frutos. Fiquem todos na paz, tenham todos uma semana de vitória e de bênção, e até o nosso próximo devocional, Vencendo Obstáculos.